no dia 16 de maio, ou seja, no domingo, ontem, né, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, eu fiz questão de ver o Fantástico, a cobertura da CPI foi muito forte, muito impressionante. Saibam, a televisão, ela vem perdendo audiência. Isso não há a menor dúvida, tem as redes sociais, as pessoas assistem TV na sala olhando seu celular, o que tira a concentração do que passa na TV. Então, tem vários, digamos assim, há uma perda de poder da TV aberta, não tem a menor dúvida com relação a isso. Ainda assim, ela tem muito poder. Veja-se o exemplo aí do Big Brother, do que aconteceu com a vencedora do Big Brother, a Juliette. Qualquer coisa que ela fala hoje em dia esgota a venda. Um celular caríssimo que ela ganhou no Big Brother esgotou, foi vendido todo ele, enfim. Então, a mídia, né, tem atinge muita gente. Não estou dizendo que influencia, estou dizendo que atinge muita gente. Então, essa cobertura da CPI, por que no Fantástico? Os dois programas de TV aberta que mais audiência tem são o Jornal Nacional e o Fantástico. Isso já é assim há muitos anos. E a cobertura foi uma cobertura feita com calma, gente de televisão, tem muito know-how de como montar uma reportagem. A reportagem foi feita de uma forma absolutamente primorosa, quer dizer, como se o Fantástico tivesse dado, foi meia hora, bastante tempo falando sobre a CPI e como se tivesse dado uma espécie de roteiro, né, para os próprios membros da CPI que estão mais aguerridamente buscando, olha, vamos dizer, a verdade mesmo, né, buscando as evidências e conectar as evidências que mostram o papel do governo ou não papel do governo, na verdade, o desleixo do governo com relação à pandemia. Então a CPI pega o que aconteceu na semana anterior, domingo, então na semana que antecedeu o domingo, ela vai mostrando os depoimentos e toda vez que foi necessário ela recorreu aos depoimentos anteriores da semana retrasada. Então em algum momento recorreu ao depoimento de Mandetta, em algum momento recorreu ao depoimento de Nelson Taik, aí ela pegou 3 pontos desta semana: cloroquina, o uso da cloroquina, um remédio que não tem efetividade nenhuma, a existência de uma espécie de assessoramento paralelo a Bolsonaro e as vacinas, o atraso nas vacinas. Então ela pegou esses 3 pontos, fez diagrama, fluxograma. Então aquilo é bem interessante, porque aí tem até uma tabelinha com a própria CPI. O senador Renan Calheiros vai redigir o relatório final da CPI, esse relatório vai ser votado pelos membros da CPI. Então, ao redigir, ele já vai tentar obter o consenso. E aí ele vai poder se referir ao Fantástico. Então tem essa tabelinha, a CPI investiga, aí ele vai dizer, conforme foi dito na tal reportagem de televisão, porque a reportagem de televisão, ela tem esse mérito, ela tem o mérito de ser uma reportagem jornalística muito boa e, sendo assim, ela faz a narrativa do que a CPI vem contando. Né? Ela separa o que é relevante do que não é relevante e faz essa narrativa. Tá? Então, se você tiver a oportunidade de procurar na internet, foi uma matéria longa, vale a pena ver a matéria do Fantástico sobre o desenrolar da CPI da Covid. Agora, vamos somar a isso o que esperar da CPI. Eu já andei falando isso em outros vídeos, mas não custa, porque essa semana será uma semana muito agitada. Tá? Eu queria falar de 2 tópicos: o que esperar da CPI, a conexão, obviamente, com o Fantástico, do que esperar da CPI e essa coisa de poder se calar. Né? Você está vendo que as testemunhas, né, as pessoas são roladas como testemunha e não como investigado. Isso daí é uma malandragem da CPI, é uma esperteza, porque o investigado no Brasil, mentir não é perjúrio, mentir não é crime. Para testemunha, mentir é crime. Então eles arrolam como testemunha, mas afinal, quem é o investigado? A decisão com relação a Pazuello foi uma decisão muito, muito interessante do ministro Lewandowski, que ele diz o seguinte: olha, ele pode ficar calado quando a pergunta for feita sobre ele, algo que o incrimine, mas não pode ficar calado e terá de falar a verdade quando a pergunta não se referir a ele.
Tá? Então, quando não se referir a ele, é testemunha de outra coisa. Quando se referir a ele, não. Ficar calado não necessariamente, eu não vou ficar aqui discorrendo sobre isso, não necessariamente é confissão de culpa. Eu sei que muita gente diz isso, ficar calado, quem não deve não teme. Não é assim, as coisas não são assim. Ficar calado é uma estratégia de defesa. Quem tem de mostrar a culpa de alguém é quem processa, e não quem é processado. Agora, a capitã Cloroquina, que também vai depor essa semana, aquela médica do Ceará, uma médica bolsonarista, foi aquela mulher que foi para o aeroporto recepcionar negativamente, agredir na recepção os médicos cubanos. Ela foi candidata ao Senado na chapa a governador do PSDB em 2018. Ela também recorreu ao Supremo. E o correto mesmo, eu estou gravando, não sei se o Supremo tomou alguma decisão ou não, quando eu gravo esse vídeo, mas o correto é que a decisão seja a mesma que foi tomada para Pazuello. Ela já depôs para o Ministério Público do Amazonas. E ela disse que foi sim defender a cloroquina no Amazonas, a mando de Pazuello. Apesar dela ocupar na estrutura burocrática do Ministério da Saúde um cargo que não tem nada a ver com isso, é o cargo de recursos humanos. Destacaram ela, mesmo sendo cargo que veria contratação, estagiários, etc., e ela foi fazer outra coisa. Então, é muito complicada a situação do governo, porque o governo realmente fez isso. E aí, como é que ele foge de uma coisa que ele realmente fez? Ele realmente foi negligente com relação à vacina, quis atrasar ao máximo a compra da vacina, algo inevitável. O que você faz? Atrasa. Ele realmente jogou contra todos os lockdowns, todas as tentativas de distanciamento social, jogou a favor da cloroquina. Eu uma vez, não faz muito tempo, umas 3 semanas atrás, minha mãe me pediu, idosa, etc., vai na farmácia comprar esse remédio para mim, levei a receita. Aconteceu isso comigo na minha frente. Aí eu passei pelo WhatsApp, lá na farmácia, a receita para o atendente. E aí ele imprimiu. Aí ele vai lá, eu fui ver outras coisas na farmácia, comprar uma outra coisa lá, sei lá, não me lembro o que, aquelas coisas estão na prateleira, sei lá, alguma coisa dentária, pasta de dente, não lembro. Quando eu voltei, estava a receita impressa e o remédio em cima. Aí eu fui ler, eu disse, era sulfato de hidroxicloroquina. Olha só. Falei, olha, você imprimiu a receita errada, a minha não é essa. Imagina, aconteceu comigo. As pessoas receitando aos montes a cloroquina. E já se viu que não é efetivo. O governo pode até ficar nessa disputa, não é, a ciência não provou. Isso daí não tem como o governo escapar disso. Da mesma maneira, não tem como o governo escapar do atraso da vacinação. O governo jogou pelo atraso da vacinação. O depoente, o executivo, o Carlos Murilo, o executivo da Pfizer, ele foi lá e falou o que era. Ele está fazendo negócio com o governo. A Pfizer tem todo o interesse em fazer uma grande venda para o governo. 20 e tantos bilhões a venda que a Pfizer vai fazer para o governo, sei lá, quase 30 bilhões. Tudo que ele falou, ele vai pensando, ele não quer atrapalhar essa venda para o governo, quer que ela se concretize. Isso por um lado, mas por outro lado ele não pode mentir. Não só por ser testemunha na CPI, mas por conta de todas as regras internas da empresa. Ele vive neste ambiente, um ambiente que precisa ser um ambiente de retidão. Alguém vai dizer, não, mas de retidão, mas ele se reuniu com Carlos Bolsonaro. Ele estava reunido lá, de fato, pelas regras internas, provavelmente ele não podia ter se reunido com Carlos Bolsonaro, mas chamaram Carlos Bolsonaro para se reunir com o executivo da Pfizer. De repente ele é chamado, o que queria fazer? Não, agora interrompe a reunião, não vou. É complicado, tem muitas dificuldades nisso aí. Então a CPI está caminhando para isso. Nós vamos ter essa semana o Pazuello, na quarta-feira, se não me engano, amanhã, terça-feira, é a capitã Cloroquina. Se os senadores, e os senadores sabem disso, que ela já depôs no MP do Amazonas, basta que eles tenham aquele depoimento que ela deu no MP do Amazonas. Alguém leva impresso e diga, olha, a senhora depôs isso no MP do Amazonas, a senhora confirma isso para a CPI, confirma isso para a CPI. Se isso for feito, já se avançou muito. Ela vai dizer basicamente que ela foi para o Amazonas defender a cloroquina a mando do ministro Eduardo Pazuello. Isso que ela irá dizer amanhã. Então, essas coisas vão se cercando. Quer dizer, a situação do ministro Pazuello não é uma situação confortável. Ficar calado não será bom para ele. Vai passar uma imagem ruim perante a sociedade, uma imagem de militar covarde.
né? E falar também não é bom para ele, porque ele seguiu as ordens de Bolsonaro, a não ser que ele diga, olha, eu fiz isso por ordem de Bolsonaro, né? Seria uma maneira dele escapar, não creio que ele vai fazer isso. E ainda tem outra coisa, ele pode perder o controle de seus próprios nervos, né? Ele foi treinado para a CPI, no treinamento que foi feito ele não aguentou 20 minutos sem uma explosão, pode ser que ele seja pavio curto, e aí é que a situação dele vai ficar pior ainda. Curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal, que é um canal de análise política. Um grande abraço.